Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep, em Salvador. Hoje é quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, dia 21 de julho de 2022. Evangelho Mateus 13, de 10 a 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Já tivemos oportunidade de recordar, irmãos, que o Evangelho segundo Mateus foi escrito para cristãos de origem judaica e por isso seu autor organizou-o como uma nova lei dada a Israel ou um novo Pentateuco. Daí apresentar os ensinamentos em 5 grandes grupos ou 5 grandes discursos. Cada discurso é seguido por uma parte narrativa, na qual Jesus põe em prática aquilo que acabou de ensinar. Os capítulos 5 a 7 apresentam o primeiro discurso, o discurso da montanha, que é a porta de entrada no reino. E os capítulos 8 e 9 são a narrativa ou parte prática desse discurso. O capítulo 10 corresponde ao segundo discurso, o da missão, que é a maneira de anunciar e difundir o reino. E os capítulos 11 e 12 são a narrativa ou a parte prática do discurso. A seguir temos o terceiro discurso das parábolas, capítulo 13, que mostra o mistério do reino presente na vida. Os capítulos 14 a 17 correspondem à narrativa desse discurso ou sua parte prática. Depois vem o quarto discurso da comunidade, capítulo 18, com a narrativa em 19 a 23. E, por fim, o quinto discurso, capítulos 24 e 25, sobre o advento futuro do reino, seguido da conclusão, que é a morte e ressurreição do Senhor, dos capítulos 26 a 28. Na nossa leitura litúrgica do Evangelho de Mateus, nos encontramos hoje no terceiro discurso das parábolas, e o Senhor acabou de expor ao povo a primeira delas, a do semeador, e está para explicá-la, mas apenas aos discípulos.
Estes então perguntam por que ao povo Jesus fala sempre em parábolas. E ele responde que a compreensão das parábolas supõe abertura e disposição. Mas o povo de Israel não quer ver nem escutar, enquanto os discípulos são chamados ao pleno conhecimento dos mistérios. E assim, esses se tornam a verdadeira continuação do Israel de Deus. Peçamos que o Senhor faça de cada um de nós um discípulo atento, aplicado, um novo Israel cheio de fé, de esperança e caridade, pronto a compreender, a viver e a anunciar a todos as maravilhas do seu reino. Amém. Quinta-feira, irmãos, dia da instituição da Eucaristia. Que o Senhor abra a nossa vida, marque o nosso coração para nunca perdermos a celebração da missa, pelo menos no dia do domingo, uma vez na semana, o dia em que se celebra Cristo se oferecendo a todos nós. A missa do domingo pode ser também frequentada no sábado à tarde, que é a mesma missa do domingo. Mas nunca deve ser abandonada por nós, nunca devemos colocar no lugar da missa nada. A missa presencial celebrada na igreja é quem garante, de fato, é quem garante a nossa salvação eterna. Segundo o mandamento do Senhor, fazer isto em memória de mim. Que a gente não coloque, irmãos, outros acontecimentos, outros serviços, outras ocupações no lugar da missa presencial do sábado à noite ou domingo, porque é o nosso encontro feliz com o Senhor que nos salva e nos abençoa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.